Glórias e glórias e glórias. Pode se sentar. Sejam bem-vindos, casal. Bênção, glória. Eu vou falar que é visitante, amém? Glória a Deus. Vamos lá então, meus amados, para a boa e santa palavra, em nome de Jesus. Vamos começar hoje com Josué 24, 15. Josué 24, 15. Em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Josué é o primeiro livro histórico. Ele sucede o Pentateuco. Está lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Josué antecede Juízes, por sua vez antecede Samuel. A gente vai sabendo toda a história de Israel, desde sair do Egito até o fim do reino de Judá, invadido pelos babilônicos. E aqui é Josué que está falando, amém? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, então vamos lá. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, não vou nem contextualizar a parte histórica dessa palavra. Você está vendo que ele está dialogando, né, com o povo e está sendo ali bem firme, né? Ó, se vocês quiserem adorar outros deuses, o problema é de vocês. É isso que Deus está falando. Eu e a minha casa, eu sei. Eu estou com Deus. Amém? O que nos interessa hoje é exatamente o centro dessa mensagem. O ímpeto de Josué, a disposição de Josué, a firmeza de Josué, apesar dos outros. Amém, amados? Amém. Nós não usamos para a nossa conduta o padrão do mundo. Temos pregado isso várias vezes. Está lá, volta lá, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Nosso culto racional é remodelar a nossa mente conforme a palavra de Deus, não conforme o padrão do mundo. Se o crente ele quer viver a vida do mundo, ele não vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ponto. Agora, se ele deixa Deus remodelar o seu entendimento, ele vai ver que até as lutas têm propósito. Amém? Tudo que vem de Deus é bom. Nós não somos daqueles que falam que Deus é autor do mal, não. Nós somos daqueles que veem na Bíblia o que a Bíblia diz. Deus é bom, porque Ele é amor, Ele é misericórdia. Amém? Então Deus não quer nem infligir nenhuma ferida, nenhuma doença, nada. Isso aí tudo é obra do maligno. E quanto mais próximos estamos de Deus, mais protegidos estamos contra todos esses problemas. E é exatamente por isso que essa palavra aqui é importante. Porque lá fora adoram-se todo tipo de deuses. Não são mais os deuses dos amorreus. Não falamos mais do Deus Baal, Aserá, não, Mitra, se fosse no caso dos romanos lá na época de Baal. Não. No caso então lá dos que viviam no Egito, Horus, ou entre os gregos, Zeus. Não são esses deuses. Os deuses que nos circundam e para os quais muitas famílias dedicam as suas vidas é o Deus dinheiro, é o Deus prestígio, é o Deus status, é o Deus poder, é o Deus preguiça,
é o Deus vício, é o Deus idolatria de time, de cantor, cantor gospel, também não. Eis aí os deuses que agora competem com Deus Pai Todo-Poderoso. E nós vamos encontrar todo tipo, é mais Deus do que um panteão daquela época. Sabe o que é panteão? Panteão é onde se reuniu todos os deuses. Os romanos tinham isso. O romano nunca teve problema com deuses, não. Ele trazia todos os deuses. Pode trazer os deuses. Desde que vocês adorem o imperador e paguem impostos, pode ficar com Deus que você quiser. Por isso que os cristãos tiveram problema. Porque os cristãos não dobraram o joelho ao imperador. E por isso muitos irmãos foram martirizados. Irmã Lina, eu vou trazer mais sobre essa história, que às vezes a gente não consegue falar porque ela não está na Bíblia, é depois da Bíblia. Mas nós temos que trazer essa história, porque existem irmãos cristãos que estão sofrendo perseguição hoje. E sabe quais são eles? Nós. Olha o que aconteceu lá no desfile das escolas de samba. Gente, nós estamos dentro da latinha. Olha que triste. Estamos mesmo. Estamos dentro da latinha. Vocês viram isso, né? Conserva. Né? Estamos na conserva de Jesus, amém? Dentro da lata, protegidos para o dia que há de vir. Quem está fora da lata vai ter que lidar com o choro no dia de dentes. Mas nós, ainda que estejamos sofrendo essas afrontas, nossa situação ainda não é tão ruim como, por exemplo, os irmãos lá na África, que estão perdendo a vida. Então, que Deus dê sabedoria para o pastor para trazer também mensagens sobre os nossos irmãos que no passado deram a vida para que o Evangelho chegasse até nós. Nós precisamos ter essa memória. Mas, irmãos, lá fora existe um panteão mais amplo do que o dos romanos. Tem todo tipo de idolatria que a gente pode imaginar. E todas convergem para o mesmo destino: o vazio, o sofrimento, a destruição. Pastor, está exagerando. Não, irmãos. Aquele que procura o Deus dinheiro, ele pode até ter um resultado. O cofre está só aumentando, a conta bancária está cada vez mais rechonchuda, está fazendo planos. Mas um dia chega a fatura. A fatura pode vir como a Bíblia conta, né? Aquele homem que encheu seus celeiros, deitou na rede e falou: agora eu vou usufruir. Aí como é que é mesmo que acontece? Eu vou aqui só mudar a palavra: idiota, hoje pedirão sua alma. Ou então é aquele que só quando estiver lá mais com os cabelinhos brancos vai olhar: cadê o meu filho? Meu filho agora está adulto, vivendo na casa dele, longe de mim, e eu nem conheço meus netos. Eu não curti meus filhos, porque eu estava atrás do Deus dinheiro. É ou não é, meus irmãos? Ou aquele lá que está idolatrando o time de futebol, entra em torcida organizada, se mete em confusão, leva uma paulada na cabeça e vale a pena. Deixa a mãe dele chorando. Vale a pena. Ou aquele que tem um buraco no coração, que todos nós temos até encontrar Jesus, amém? Todos. Tem aquele buraco no coração que tenta preencher com cachaça, com cerveja, com cocaína, com crack. Ou tem que dar resposta aos coleguinhas, falar para os jovens, para os coleguinhas, né? Os coleguinhas, tem que ser recebido pelos coleguinhas, tem que ser aceito pelos coleguinhas, né? E aí daqui a pouco tem que ser para um coleguinha e falar: usa essa droguinha aqui. Ou vamos ali catar aquele tênis que não é nosso. Irmão, enveredou por esse caminho, já era. São muitos os deuses que nos rodeiam. Amém, meus irmãos? E nós temos que tomar uma decisão. E não é uma decisão individual, é uma decisão que a nossa família tem que estar com a gente. Josué está dizendo: porém
Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem servais. Então, para o resto, meu irmão, vocês escolhem quem vocês quiserem. Se vocês estão incomodados porque eu estou servindo ao Senhor, problema seu. Mas a minha casa eu vou garantir. Amém? Amém? Amém. A minha casa eu vou garantir. Meu irmão, não existe pregador de multidões que antes não faz serviço dentro de casa. Não existe homem, varão ali de fé que antes não cuida da sua esposa. Ou a mulher que dá o bom testemunho que antes não cuida dos seus filhos. Tudo começa dentro de casa. Atenção, amada igreja, quando Jesus foi ensinar o mandamento do amor, olha que palavra que ele escolheu: ame ao próximo como a ti mesmo. Ele podia ter usado qualquer palavra: semelhante, ser humano, podia ter falado filho de Deus, podia ter falado criatura, podia ter falado o que ele quisesse, mas ele falou próximo, não é à toa. Próximo significa que a gente começa a amar ao próximo, amando o mais próximo, e o mais próximo é a esposa, é filhos, amém? É a família do marido, no caso da esposa, é a família da esposa, no caso do marido, é ali, né? É como aquela pedrinha que você joga no meio do rio, ela vai criando ondinhas que vão se alargando. Começa com o mais próximo, depois vai se alargando. Não existe homem de Deus que é bom lá fora e dentro de casa é uma peste. Não existe, está se enganando. Deus não olha para as nossas feições, Deus olha para o nosso coração. Se a gente não ama dentro de casa, a gente é incapaz de amar qualquer pessoa lá de fora. Então aqui Josué está dizendo: se vocês estão incomodados comigo porque eu estou adorando meu Deus, o problema é de vocês. Façam o que vocês quiserem, mas na minha casa vocês não se aproximem. Na minha casa vocês não botam a mão, porque essa casa vai adorar o Senhor. Porque eu não vou adorar sozinho, eu vou trazer minha casa comigo, amém? Com relação, meu irmão, presta atenção, com relação aos outros, se eles abrem o ouvido para ouvir a pregação, pregue. Mas se o ouvido está fechado e o coração está duro, entrega para Deus, ora. Mas a tua família está sob a sua responsabilidade. Essa você não pode terceirizar. Amém? Eu vejo aí muito irmão muito preocupado com os outros. Ah, mas o fulano é da igreja, mas ele anda assim, ele fala assado, ele usa gíria, ele isso, ele aquilo, ele está faltando um culto, ele até hoje não virou obreiro, ele não devolve o dízimo, bababá, está lá preocupado com os outros, e a família está sendo destruída. Não, meu irmão, para de olhar para os outros. Primeiro você se conserta, depois você olha pela tua casa, amém? Lembra, a pedrinha no rio, você primeiro se conserta, depois você vai zelar pela tua família, e se tiver condição, você vai ajudar os outros, amém? Dentro de casa não tem escolha. Atenção, marido. O marido cuida da esposa, a esposa cuida dos filhos, amém? É nessa ordem, tá bom? Não tem marido que vai para os filhos e se entende com a mulher, não, ele dá condição para a mulher criar os filhos. Ah, mas o pai não se mete? Claro que sim. Mas a responsabilidade número 0 dele é com a esposa, amém? E o homem tem que ser forte, porque às vezes a esposa não vai dar para ele o que ele quer e o que ele merece, mas se está dando para os filhos, segura o homem, tem que segurar, é a tua família, isso é ser homem. Hoje em dia tem muito homem que é mimimi, vou me divorciar porque minha mulher não tem essa não, meu. Se você zela por ela e ela zela pelos seus filhos, tua casa está certa, amém? Seja homem, segura hoje. Agora veja bem, meus irmãos, se o homem não olha pela mulher, a mulher não olha pelos filhos, está tudo errado. Não adianta vir para a igreja, desculpa aí, é melhor ficar em casa e consertar a tua casa primeiro, porque não adianta nada vir para cá. Lembra que Noé era o único justo no seu tempo, e ele levou para dentro da arca a esposa, os filhos e as noras, todo mundo para dentro da arca. Sabe por quê?
Vamos olhar aqui, ó. Salmo 91, 11. Salmo 91, 11. Varão, presta atenção. A mulher, a tua mulher, no momento que você tem filhos, ela não é a tua mulher, ela é mãe. Tem gente que está divorciando porque não entende a ordem dos fatores. Presta atenção. Casa, quem manda não são os filhos, tem ordem. Filhinho quer sair, quer escolher a roupinha. Você vai abrir o guarda-roupa para o filhinho e falar: escolhe o que você quiser. Claro que não, o filho não tem discernimento, não, meu irmão. Agora a mãe pode botar 5 mudas de roupa na cama e falar: escolhe uma das 5. Porque primeiro a mãe vai ver como é que é a temperatura, como que está aí a epidemia de dengue e Ela vai botar 5 agora, tem 5 para você. Você vai escolher, vai dentro do leque que eu estabeleci. Amém? Ah, eu quero ver filme. Tá bom, você vai ver filme. Pode ver esse ou esse. Ah, mas eu quero aquele. Não interessa. Ah, mas os coleguinhas estão olhando. A casa deles é a casa deles. Vocês estão adorando outros deuses, o problema é deles. Nesta casa, nós adoramos o Senhor. Amém? Tem ordem nas coisas. Tem que colocar isso na cabeça, porque senão não dá certo. Olha essa palavra aqui. Desculpa, 91, 11. Não, está errado. Calma. 91, nós vamos achar aqui. 91. Aqui, ó. 10. Olha só. Esse aqui é Noé. Está seguindo a Deus? Aquele capítulo escondido do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Porque, olha lá, nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Tenda aqui é casa, pode trocar, tá? Ah, eu estou adulterando a Bíblia. Não, às vezes você faz isso para ficar claro, entendeu? Tenda, eu não moro em tenda, eu moro em casa, é isso mesmo, casa. Olha lá, Noé era o único justo na sua geração. Ele creu em Deus, ele não salvou só ele levou a tenda dele todinha. Amém? É assim que acontece. Quando nós zelamos pela nossa família, a nossa família vai junto com a gente. Amém? Eu chego ao ponto de dizer que se tem uma coisa que é relativa na decisão individual em relação a Deus, é a família. A oração de uma mãe é poderosa, a oração de um pai é poderoso, às vezes até sobre a transgressão dos filhos, às vezes até sobre a transgressão daqueles que vivem debaixo do meu teto. Quando a pessoa assume a posição de ser arrimo, de ser coluna, de ser pilar da casa, meu irmão, o inferno estremece. O diabo corre, ainda que aquela pessoa que esteja debaixo daquele teto esteja fazendo coisa errada e não esteja sob a poderosa mão de Deus, ele por ele mesmo. Amém? Então nós temos que assumir posição igual Josué. Você quer servir outros deuses? Colega de trabalho, sirva. Você quer servir outros deuses? Parente distante, sirva. Você quer servir outros deuses ou colega aqui do ônibus? Sirva. Ah, você quer servir outros deuses? Meu amigo de infância, sirva. Eu, porém, levarei a minha casa para a presença de Deus e vou zelar por isso todos os dias da minha vida, ainda que eu tenha que cortar na carne, ainda que eu tenha que sofrer, ainda que eu tenha que abrir mão de alguma coisa, mas a minha casa vai para o reino do céu, a minha casa vai entrar naquela arca, a minha casa vai ser salva. Amém? Glória a Deus. Então aquela salva de palmas para o nosso Deus.